Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer a paz de Deus, bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Quero reforçar aquele pedido que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando. Se ainda não inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos que serão postados. Conto com a ajuda de cada um de vocês para espalhar esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento de Deus, mais uma porção da palavra para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 48. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 48, que diz assim, olha: sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu até o combate, ao encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou. Feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra. Feriu o filisteu e matou, sem que tivesse uma espada em sua mão. Pelo que correu Davi e se pôs sobre o filisteu. Tomou a sua espada, tirou ela da bainha, tomou-a e cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Nós temos aqui em 1 Samuel, capítulo de número 17, a história de Davi e o gigante Golias. A Bíblia Sagrada nos fala que Davi tinha alguns outros irmãos. Esses irmãos faziam parte do exército de Saul e já havia passado alguns dias que eles não retornavam para casa. Então o pai de Davi vai chamar ele, vai dar leite, vai dar pão, vai dar queijo e vai mandar ele ir até os seus irmãos para saber o que estava acontecendo. Quando Davi subiu para as montanhas, Davi vai ficar sabendo que o exército de Israel estava sendo afrontado já 40 dias e 40 noites por esse gigante que combatia contra o povo através de afronta, e não tinha ninguém que era ousado em combater e lutar contra esse gigante Golias. E a Bíblia diz que Davi, ele foi àquele combate. Davi venceu aquele gigante Golias. E a partir daquele momento, a história de Davi vai mudar pela ousadia de vencer aquele gigante Golias. E através dessa história nós podemos aprender algumas realidades para a nossa vida. Primeira coisa que nós podemos entender aqui é que esse gigante está registrado na Bíblia não à toa, mas sim com o propósito de ensinar a minha vida e a sua vida que a nossa caminhada nós vamos enfrentar gigantes. Para eles, esse gigante fazia parte do exército dos filisteus, mas nós vamos enfrentar gigantes familiares, gigantes financeiros, gigantes na saúde, gigante espiritual, gigante ministerial. Em todas as áreas da nossa vida, nós estamos sujeitos a enfrentar os gigantes na caminhada. Só que Davi, ele venceu esse gigante para ensinar a mim e a você que nós podemos vencer os nossos gigantes, independente do nome dele, independente do tamanho dele, independente do poderio dele. Nós podemos vencer esses gigantes que estão diante da nossa vida. Talvez eu esteja aqui falando para homens e mulheres que estão enfrentando gigantes em várias áreas da sua vida. E você não entende ou não compreende como que você pode vencer esse gigante. E esse texto é interessante porque ele vai nos ensinar como Davi venceu aquele gigante e como que também nós podemos vencer os nossos gigantes. Então a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que quando Davi subiu na montanha, chegou lá e viu aquela situação, ficou sabendo que esse homem estava afrontando o exército de Deus, já 40 dias e 40 noites, Davi disse assim, olha, quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Primeira coisa que nós podemos aprender com essa fala de Davi é que Davi, ele acreditava no Deus que ele servia. Quem é esse incircunciso para poder enfrentar ou afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi tinha uma plena certeza do Deus que ele servia. Em 1 João, capítulo 4, verso 4, diz assim, olha, filhinhos, não temais, porque maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Ou seja, Davi, ele tinha uma crença em Deus, no Deus que ele servia. E eu e você precisamos entender. Para mim e para você darmos o primeiro passo para enfrentar os nossos gigantes, nós precisamos crer no Deus que a gente serve.
Muitas das vezes a dúvida, a insegurança vem contra mim, contra você. Mas se você quer vencer os gigantes, você precisa acreditar no Deus que está contigo, no Deus que você serve. Porque nós precisamos ter fé em Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Então você precisa acreditar no Deus que você serve. Davi dá uma demonstração que ele acreditava no Deus que ele servia quando ele disse: quem é esse incircunciso para poder enfrentar o exército do Deus vivo? Não, eu creio no meu Deus é maior. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Seu Deus é maior do que o seu gigante, mas isso você precisa acreditar. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que quando Davi soube daquela situação, ele teve coragem para enfrentar aquele gigante. Observe que ali tinha Saul, ali tinha capitães, ali tinha um grupo de pessoas. Nenhum deles teve a coragem, a ousadia de enfrentar aquele gigante. Por isso aquela situação permaneceu 40 dias e 40 noites. E se não tivesse mais ninguém ali para poder enfrentar, aquela situação poderia passar muito mais tempo. Então você precisamos entender, os desafios estão aí. Os gigantes estão diante de mim e você vai ter que enfrentar. Se você quer vencer os gigantes, você vai ter que enfrentar. Um lutador, quando ele está em busca de um título, de uma vitória, ele entra dentro do ringue para poder enfrentar o seu adversário. Correr, você não vai se tornar um vencedor. Esconder, você não vai se tornar um vencedor. Fugir não vai fazer você um vencedor. Então você tem que enfrentar os seus desafios. Se isso aconteceu, se isso está diante de você, então você tem que enfrentar. Deus disse a Josué, quando ele foi se tornar substituto de Moisés: tenha ânimo e seja corajoso, seja forte e corajoso. Por quê? Porque você vai ter desafios, adversidade, mas se você tiver coragem, você vai enfrentar. Davi teve coragem, enfrentou e venceu. Se você enfrentar, você vai vencer, porque Deus é contigo. Mas Deus não quer que você recue, Deus quer que você encare a situação e vá, rompa com coragem, porque Deus vai te garantir a vitória. E a terceira coisa que nós podemos aprender aqui é que quando Davi foi para combater, que o gigante olhou e viu Davi, ele vai menosprezar a Davi, vai dizer: olha, é você? Vou dar sua carne para as aves do céu, vou dar sua carne para as bestas do campo. O que é isso? Amedrontando Davi, fazendo com que ele recue, fazendo com que ele tenha medo. Mas a Bíblia diz que Davi não deu ouvido àquilo que o inimigo estava falando. O inimigo vai dizer que você não é capaz, que você não é forte, que você é fraco, que Deus não é contigo. O inimigo vai fazer várias coisas para que você fique amedrontado, mas você não pode dar ouvido àquilo que o inimigo está falando, porque o diabo tem as suas estratégias e muitas das vezes ele usa a situação para que nós venhamos ficar amedrontados, para que nós não venhamos ir à batalha. Mas Davi não deu ouvido àquilo que o inimigo estava falando. Não sei o que é que o diabo tem falado contra você, não sei o que é os sentimentos que estão na sua mente colocando para baixo, mas não permita isso, porque quanto mais você dá ouvido ao inimigo, mais você se abate, mais você recua, mas ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, Deus é contigo. Levanta a tua cabeça e vai à batalha. Davi foi à batalha, pegou uma pedra naquele alforje e recebeu a grande vitória. Porque a gente olha para uma pedra, mas Deus era um Deus que estava atuando naquele dia em oculto. Porque Deus é um Deus de mistério, Deus é um Deus que trabalha em oculto, mas Deus quer que nós venhamos nos levantar. Então que eu e você possamos aprender com essa vitória que Davi teve contra esse gigante. Davi, ele acreditava no Deus que ele servia. Davi teve coragem de enfrentar ele. E Davi não deu ouvido àquilo que o inimigo estava falando, porque senão ele tinha ficado uma pessoa abatida. Por isso eu quero orar para que Deus possa te ajudar, que você possa manifestar sua fé no Deus que você serve, que você possa enfrentar esses desafios, esses gigantes que estão diante de você, que você não dê ouvido àquilo que o inimigo tem falado, mas que você possa ouvir a voz do Senhor e através dela você possa se levantar, receber poder e autoridade, ir contra esses inimigos e vencê-los para a glória do nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, eu oro. Te apresento a vida desse homem, dessa mulher. Acabamos de ler a tua palavra, a história, Pai amado, da queda desse gigante, para nos ensinar que independente dos gigantes que nós enfrentamos na nossa caminhada, ó Deus amado, eles não são maiores que o Senhor, eles podem cair por terra, meu Deus, mas eu te peço que esse homem e essa mulher possa voltar a crer no Senhor, que esse homem e essa mulher possa, Pai amado, enfrentar os desafios que está diante dele e dela, que esse homem e essa mulher não venha dar ouvido, Pai amado, às setas malignas, que quer fazer com que ele e ela fiquem com medo, recue, mas que ele possa ser impulsionado pela tua palavra, fortalecido por ela, para que vá
contra esse inimigo e possa vencer. Joga por terra, Pai amado, eu não sei o nome do inimigo. Ó, Pai amado, que está agindo contra a vida dessa pessoa, se é financeiro, se é familiar, se é no casamento, se é na saúde. Eu sei que, Pai amado, que o Senhor é grande, é poderoso. E o Senhor deixou essa história narrada na Bíblia para nos ensinar, Pai amado, que quando o Senhor está conosco, os gigantes têm que cair por terra. Por isso eu oro, Pai amado, para que essa pessoa possa receber do Senhor agora a direção, a sabedoria, para que possa vencer cada gigante que está diante dela e o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, começa a bater toda a força do mal, começa a tocar no coração desse homem, dessa mulher, para que ele possa crer, Pai amado, no Senhor, para que ele possa enfrentar os desafios com coragem, ânimo da tua parte, e que ele, meu Deus amado, venha rejeitar toda seta maligna que tenta, Pai amado, amedrontá-lo, fazer com que ele e ela venham recuar. Pelo contrário, pela palavra do Senhor, que tem sido o nosso alimento, essa pessoa possa ser fortalecida e possa ir ao combate, e que todos os gigantes possam cair por terra, e o teu nome possa ser glorificado. Assim eu oro, abençoando essa vida, essa casa e essa família, no poder que há no nome de Jesus. Que eu e você possamos aprender com a história de Davi e venhamos combater e vencer os nossos gigantes a cada dia, em nome de Jesus. Amém.